Oi, pessoal, aqui é o Ed com mais uma aula de gramática para vocês. E hoje a gente vai falar de ortografia, né? Que é um tema, assim, sobre alguns aspectos ele é bastante incidente, que é o que eu procurei retratar aqui na aula de hoje, né? Particularmente da acentuação gráfica. Sobre outros ele não é tanto assim, como por exemplo, certos ortográficos do G, do J, do X, do CH, né? Mas essa coisa assim do uso das letras, né? Da questão do hífen também, né? Se vocês quiserem que eu mande um material nesse sentido, se vocês puderem me dar um feedback, eu vou preparar esse material para vocês, tá? Se vocês quiserem, assim, eu posso mandar o material, preparar e mandar para vocês, tá? Também eu queria pontuar que aula passada, desculpa, porque eu tentei mostrar alguns exemplos, mas não deu muito certo, porque eu estava escrevendo no bloco de notas e era para ter escrito no slide e eu não escrevi e acabou dando errado, tá? Me desculpa, agora vai dar tudo certo, eu prometo. Tá? Enfim, dito isso, vamos começar. Bom, primeiramente a gente tem que pontuar o que é a sílaba, né? A sílaba, ela é o quê? A sílaba, ela é basicamente uma emissão de voz, né? Ela é um impulso vocal, né? E esse impulso vocal, ele tem como centro, né, como núcleo, a vogal, né? A palavra, ela pode ser dividida em vários desses impulsos vocais, né, da sílaba, né? Como, por exemplo, a gente tem a palavra clássico, né? Casa. Todo exemplo de quinta série, né? Casa, você tem dois impulsos para falar essa palavra, né? Você tem duas emissões vocálicas, casa, certo? Bola, né? Outro exemplo super clássico, né? Não sei por que está fazendo isso, mas tudo bem. Bola, duas emissões, ok? E a sílaba, ela tem como núcleo a vogal, né? Sempre a vogal, né? Mas se a gente pegar exemplos como, por exemplo, e a sílaba, toda a sílaba, né? Ela é composta de uma única vogal, de uma e somente uma vogal. Por que que eu digo isso? Por que que eu estou ressaltando isso? Estou insistindo nisso? Porque, por exemplo, a gente pega certos exemplos como água aqui. Você poderia argumentar aqui comigo, né, que esse U aqui é uma vogal, né? Então, o que eu estou falando no sentido de vogal aqui, não é no sentido de grupo de classificação da, da letra, no sinal gráfico em si, mas da tonicidade, entendeu? Por que da tonicidade, né? Porque água, quando a gente vê aqui, o A ele é o som predominante, né? O A. Então, o A, o água, o A, ele é considerado a vogal, né? A semivogal, ela é sempre o quê? A semivogal, ela é sempre os fonemas, ela é sempre representada pelos fonemas U ou I, né? Sempre. Por um desses dois fonemas, né? Aqui no caso a gente tem o U, né? O U aqui é a semivogal. Por que que eu estou insistindo em fonema, não em letra? Porque em algumas palavras, como por exemplo, a gente tem a palavra mãe. Aqui a gente tem a vogal, man, com esse sinal aqui é para o estilo que ele anasala, né? E o E, né? E esse E aqui é a semivogal. Aí você pode argumentar comigo, né? Mas o E aqui, essa letra, não é nem o U e o I. Então, aqui que o fonema entra em jogo, porque esse mãe, o E, ele está representando o fonema I, na verdade. Isso tem som de I, né? Então, aí que a regra se aplica, né? Além da vogal e da semivogal, a gente tem o quê? A gente tem a consoante, que é o quê? Ela é todo aquilo que necessita de se unir à vogal, né? Que ela não tem autonomia, né, sonora, ela necessita de se unir à vogal para ter um som, né? Por exemplo, casa, consoante C,
ela só tem o som aqui porque ela está juntada com essa vogal aqui, A, para formar a sílaba K. Mesma coisa aqui. O S, né? É porque aqui o S ele tem outro som, né? Ele tem representa o fonema Z, né? Vamos pegar um exemplo mais fácil, né? Pola, por exemplo. O A aqui ele está juntado com a letra L, né? O fonema L também, né? A letra e fonema L, né? A letra que coincide com o fonema, né? Então, essa consoante aqui ela não tem o som próprio, ela necessita de se juntar com a vogal para formar a sílaba lá, né? Enfim. E desses elementos aqui de vogal e semivogal, a gente tem determinadas relações entre esses elementos, que são representados pelo ditongo, pelo tritongo e pelo hiato, né? E o ditongo, ele é o quê? O ditongo, ele é a união na mesma sílaba de uma semivogal e de uma vogal, né? A gente tem aqui como, por exemplo, que eu acabei de dar, água, aqui. A água, ela é o quê? A água, ela é o quê? A água, ela é composta pelo quê? Por esse ditongo aqui, porque ele é a união do quê? De uma semivogal, U, né? Fonema U, letra U, e da vogal A, água, né? E deixa eu ver, outro ditongo aqui, tá bom? Ouro, né? Aqui a gente tem o O, que é a vogal, e o U, que é a semivogal, né? Ouro. Então, como os dois estão juntos numa mesma sílaba, né? Aqui, diferentemente dessa sílaba que eles não estão juntos com uma consoante, né? Mas a gente tem aqui uma sílaba formada por uma vogal e por uma semivogal, certo? E aqui, eu coloquei essas ordens, né? Porque aqui, então, a gente tem, quando um ditongo, ele é formado por essa sequência, que vem primeiro a semivogal e depois a vogal, a gente tem um ditongo que crescente, né? E esse ditongo é que nem aqui em água, né? A gente tem a semivogal U e depois a vogal A. Você percebe que isso vai crescendo em força, né? Vai subindo em força, né? E aqui, ao contrário, né? Na sequência vogal depois a semivogal, a gente tem um ditongo decrescente, né? Ao contrário do crescente. Ele vai descendo em força, né? A gente vem primeiro o som mais forte, que é a vogal, né? Ou, o, depois o U, né? Ou, vai descendo, entendeu? Ouro, tá? O tritongo, o que é o tritongo? Ele é um encontro numa mesma sílaba, sempre numa mesma sílaba, tá? O ditongo e o tritongo, eles sempre têm que ocorrer numa mesma sílaba, sempre, 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 sempre. O ditongo, o tritongo, ele é um encontro sempre nessa mesma sequência, de uma semivogal, de uma vogal, de uma semivogal, ok? Como exemplos a gente tem, bem clássico, né? Paraguai. Aqui a gente tem uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. Uruguai. Tá? E esses são só os exemplos que eu estou sem criatividade. E o hiato. O que o hiato é? Ele, diferentemente do ditongo e do tritongo, ele não ocorre na mesma sílaba. Ele é uma separação imediata entre duas vogais, né? Ele é um encontro de dois sons vocálicos, mas que na verdade eles são pronunciados separadamente. Como exemplo, a gente tem aqui, deixa eu ver, baú, né? Baú. Você não fala baú, você fala baú. Baú, certo? Perceba aqui que o U, ele forma uma vogal, né? Ele não está como uma semivogal aqui.
Então, o U e o I, sempre as semivogais, eles são formados por som de U ou som de I, né? Os fonemas U e I, né? Mas nem sempre o U e o I vão estar representando semivogais, eles podem representar uma vogal também, tá? A gente tem aqui outro exemplo, doído. Por exemplo, rainha, ok? Tá, como eu falei aqui, né? Como a vogal ela é o núcleo da sílaba, né? Toda sílaba ela é composta de uma e somente uma vogal, ressaltando de novo, né? Caramba, o que aconteceu aqui? Nossa, eu baguncei tudo, rapaz. Deixa eu ver. Nossa, velho. Putz, velho. Baguncei absolutamente tudo. Desculpa, gente. Toda aqui, né? Ok. Então, dentro dessa separação silábica, né, e do conceito de sílaba, né, a gente pode classificar as palavras quanto ao número de sílabas, né? As palavras monossílabas, elas são o quê? Elas são aquelas, prefixo mono, né? São aquelas compostas de uma única sílaba. A gente tem vários exemplos. Pode ser dó, do, ai caramba, dó, do, mal, deixa eu ver o que mais, bem, deixa eu ver o que mais, só, ok? Palavras de sílabas, né? Elas são compostas de duas sílabas. Exemplo, bala, bola, farol, não sei, palavras aleatórias. Trissílaba, três sílabas. Exemplos. Deixa eu ver. Fazenda, total aleatório. Carreta. Carreta. Deixa eu ver. Cabrito. Bem coisa de sítio, né? Cabrito. Ok. E tem as palavras polissílabas, né? Que são as compostas de 4 ou mais sílabas. Que como exemplo a gente teria o que? Uma palavra bem grande, não sei. Sei lá, matemática, por exemplo, que vocês adoram, né? Matemática. Percebe aqui, ó, tem matemática, são 5 sílabas, na verdade. Deixa eu ver o que mais. Gente, eu sou péssimo com exemplo. Putz, eu não tenho muita imaginação, por exemplo, desculpa. Acentuação. Acentuação. Aqui a gente tem um ditongo, né? Acentuação. São 4 sílabas. Ok? Então, além da classificação, a gente tem a tonicidade, né? Que átono remete a mais fraco e tônico remete a mais forte, né? A mais contém mais intensidade, né? E a classificação quanto à tonicidade, né? Das palavras, né?
e também das sílabas, né? A sílaba tônica, na verdade, é a sílaba mais forte, né? A sílaba pronunciada com mais intensidade, né? Sílaba átona, o conceito de sílaba átona não é muito útil aqui pra gente. Mas o de monossílabo átono é. E o que o monossílabo átono é? Ele é aquela palavra com menos intensidade, né? E ele é composta, a palavra é composta por uma sílaba que ela é mais fraca, né? Deixa eu ver. E elas pertencem às classes a determinadas classes, né? Como, por exemplo, aos artigos. A gente tem, por exemplo, uma, o, a, né? Pode ser definido e indefinido, né? O que mais? A gente tem as preposições, do, com, em, tá? Que mais? Além de artigo e preposição, conjunção. A gente pode ter o e, que, ok? Além dessas, tem também os pronomes oblíquos. O, a, lhe, nos, vos, ok? Deixa eu aqui mostrar para vocês, tá? Geralmente são esses. Ai, droga. E o monossílabo tônico, ele é o quê? Ele é por exclusão tudo aquilo que não pertence a essas classes, né? Ele é aquele que contém uma maior força, né? Uma maior predominância, né? Entre os monossílabos. Seriam o quê? Seriam substantivos, como, sei lá, pão. Seriam verbos como, sei lá, de, advérbios, só. Entendeu? Aí, além dos monossílabos, né? Tônico e átono, né? Que é importante aqui pra gente, né? A gente tem, classificar quanto a tonicidade, né? Eu digo, a gente tem as palavras proparoxítonas. O que são as palavras proparoxítonas? São aquelas palavras que são acentuadas na antepenúltima sílaba. Como, por exemplo, a própria palavra, proparoxítona. Proparoxítona. Percebe que a antepenúltima sílaba, né, que é o xi, proparoxítona. O xi, ele é a sílaba tônica, proparoxítona. Sempre chama a palavra, ok? É uma coisa que a gente aprendia lá na quinta série, né? Tipo, chama a palavra para saber qual que é a sílaba de maior intensidade, né? Qual que é a sílaba tônica, né? Outras palavras também é paroxítona, oxítona, são todas proparoxítonas as palavras. Posers, né? Paroxítona e oxítona não são paroxítona não é paroxítona e oxítona não é oxítona, elas são proparoxítonas. Tá? Paroxítona é o quê? Paroxítona são as palavras cuja sílaba de maior tonicidade dela, a sílaba tônica dela, tá na penúltima sílaba, penúltima sílaba. Tá? Como, por exemplo, a gente tem aqui bolo, são as palavras mais numerosas da língua portuguesa. Bolo, bala, doce, estou pensando em doce, né? Não sei, foice, banana, dois P sem fruta. Tá vendo? Eu sou uma pessoa saudável. Ai, caramba, besteira. Deixa eu ver. Melancia. Que mais? Tá. Uva. Enfim, tem exemplo aí para dar com roda.
tá? São bem numerosas. E as oxítonas são o quê? Como a proparoxítona é a antepenúltima e a paroxítona é a penúltima, o que é que sobrou? A última. Então, as oxítonas, elas são as palavras cuja sílaba de maior tonicidade está na última sílaba. Como exemplos, a gente tem o quê? Sofá. Eu estou sentado aqui no sofá, brincadeira. Estou na cadeira aqui no computador. Você. Deixa eu ver. Porém. Porão. Porão. Jacaré. Enfim, são esses os exemplos. Tá? E, dados esses conceitos iniciais, a gente vai partir agora para a acentuação gráfica. Tá? E para você começar a acentuação de uma palavra, você tem que, primeiramente, antes de tudo, fazer a silabação, separar as sílabas e encontrar a sílaba tônica, né? Chamar a palavra, né? Que eu falei, tônica, né? Chama, né? Tô aqui a sílaba tônica, certo? E toda sílaba tônica, toda sílaba acentuada ela é tônica, né? Mas nem toda tônica é acentuada. O que isso quer dizer? Que sempre quando uma palavra está acentuada em determinada sílaba, aquela sílaba que está acentuada, ela sempre vai ser a sílaba tônica. Ok? E uma confusão também que fazem muito aqui, é importante ressaltar, né? Muita gente acha que o tio aqui, ele é um acento, né? Ele é o acento que marca a tonicidade. Não, ele marca a nasalidade, né? Então, ele não se presta a esse conceito aqui que a gente está falando de tonicidade, né? Então, ele não presta para demarcar proparoxítona, paroxítona, oxítona, né? Então, como por exemplo, a gente pode ter certas palavras que têm esse sinal e que, na verdade, não são a sílaba tônica, né? Como, por exemplo, imã, imã, né? A palavra correta, a pronúncia correta, né? Percebe aqui que o imã, né? O i, ele é a sílaba tônica, e o mã, né? Que é essa segunda sílaba aqui, que ela é nasalizada, ela não é a sílaba tônica, né? Ok? Queria ressaltar isso. Então, toda sílaba acentuada, ela é tônica, né? Toda sílaba que recebe esse sinal gráfico aqui, o gráfica, o gra, ele é a sílaba tônica, né? Gráfica. Ok? Toda sílaba acentuada ela é tônica, mas nem toda tônica ela é acentuada, ok? Então, por exemplo, aqui, encontrar, né? Encontrar, né? O trar, ele é a sílaba tônica aqui, mas ele não recebe acento gráfico, ok? Então, nem toda tônica, nem toda sílaba tônica ela é acentuada, ok? Aí, agora, para as regras, né? Os monossílabos tônicos, que é aqueles que a gente comentou aqui, né? Aqui, né? Pão, B só, né? Que não pertence a essas classes de palavras dos monossílabos átonos, né? Eles, todos os terminados em A, E, O e de tongos abertos, né? O E, El, Oi, eles são acentuados, ok? Então, como, por exemplo, a gente pode ter aqui... E lembrando, né? Eu esqueci de pôr aqui, né? Mas é altamente relevante. Tomem isso como implícito em todos os exemplos que eu vou dar aqui. Que eles podem ser seguidos ou não de S, ok? Então, por exemplo, pá, paz, ok? Aqui está sendo seguido de S, ele é acentuado do mesmo jeito, ok? Por exemplo, fé, ré, pó, terminado em aí, né? Réis, réu, céu, com oi. Com oi acho que é difícil de achar. Acho que nem deve ter, na verdade. Ok. Em formas verbais, coloquei uma observação, né, aqui, né? A gente pode ter certas formas verbais, né, que quando flexionadas com pronomes oblíquos átonos, elas recebem acentuação, né? Porque
quando elas são separadas por sinais diacríticos, elas são consideradas monossílabos tônicos, né? Por exemplo, polo, né? Que é o verbo pôr conjugado com o pronome oblíquo no o, né? Polo, ele recebe essa consoante L, né? Aqui, né? O o aqui, ele marca justamente o fato desse pô aqui ser considerado um monossílabo tônico terminado em o, né? E como ele recebe esse acento grave aí também por causa do timbre, né? Que ele é mais fechado, né? Pô, né? Felo também. Dalo, que aqui é uma pronúncia mais aberta, né? Dalo-ei uma flor, por exemplo. Fazer uma mesóclise, né? Aqui. Deixa eu ver. Caramba. Mas esse aqui você raramente vai ver, né? Em alguma situação mais informal, né? Ok. Mas sempre lembrem de colocar, porque no Enem, principalmente, no Enem, principalmente, eles pegam muito no pé com essas coisas, ok? Deixa eu ver. Eu sei que raramente vocês vão usar uma ênclise, alguma coisa assim no Enem, ou uma mesóclise. Não, mesóclise vocês nunca vão usar, pelo amor de Deus. Mas é sempre bom saber, tá? Caiu tudo aqui minhas folhas. Tá. Então, além dos monossílabos tônicos, a gente tem as proparoxítonas. E as proparoxítonas, sem exceção, todas, 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 repito, todas, para enfatizar, são acentuadas. Não tem exceção a essa regra, podem ficar felizes. Quando tem uma regra sem exceção, comemorem, viu? Porque isso é uma raridade em tudo na nossa vida, viu? Porque regras quase sempre tem exceções, tá? Querendo fazer uma reflexão aqui mais filosófica, né? Mas quase toda regra tem sua exceção, cara. Então, mas essa regra não tem exceção. Todas são acentuadas, ok? Então, por exemplo, então ela não é nenhuma regra, é uma lei. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Por exemplo, matemática. Outra palavra é tráfico. Tráfego. Límpido do hino nacional, né? Deixa eu ver o que mais. Elas são palavras bem raras, são as palavras mais raras da língua portuguesa. Caramba. Putz, soide. Eu sou péssimo para arrumar exemplo, tá, gente? Médico, né? Você vai ser um médico no futuro ou sua besta? Deixa eu ver. São todas palavras paroxítonas. Todas recebem acento, tá? Todas, 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 sem exceção. Gravem isso na cabecinha de vocês. Mais regras, né? Porque já não é suficiente, né? Tem que ter uma regrinha com exceção, né? Tem que ter alguma coisa, né? Mas enfim. Oxítonas, então, né? Saindo agora das proparoxítonas, né? Acentuam suas terminadas em A, E, O, e ens, né? Que é a forma plural de o ens é a forma plural de en, né? E de tons abertos, né? Ei, oi, ei, el e oi, né? Então, para exemplos aqui, a gente tem, deixa eu ver, maracujá. Fazer a separação. Maracujá. Ok? Termina em A. Deixa eu ver. Pajé. Tudo palavra indígena, né? Geralmente. Palavras indígenas tem bastante oxítona. Bocó com O, né? Que é um xingamento. Bocó. Deixa eu ver. Bobó, né? Que é uma comida bem típica lá do meu, né? Amo bobó, meu Deus, saudade. Eu morei no Ceará por um tempo. Curiosidade sobre a minha pessoa. Mas enfim. Também
parabéns, parabéns, ok? Terminados em ditongo aberto, deixa eu ver. Caramba, é para acentuar aqui, droga. Tá, papéis. Chapéu. Herói. Deixa eu ver. E como exceção a gente tem os ditongos nasais, né? Então a gente tem irmão, que não é acentuado. Irmã. Ok? São palavras oxítonas. O é que eu nem sei porque coloquei aqui, né? Deixa eu ver. Porque aqui vocês podem se confundir, né? Deles serem terminadas em A, né? Ou O, mas na verdade não recebe acento, tá? Eu coloquei, eu poderei só para não haver essa confusão, ok? Tá? E dita a regra das oxítonas, a gente tem as paroxítonas, né? Com as paroxítonas é um pouquinho mais complicado e eu estava fuçando aí nos meus cadernos aqui do ensino médio, né, para preparar a aula. Muitas dessas coisas aqui que eu uso para preparar os meus cadernos do ensino médio do cursinho, né? E a minha professora tinha dado esse bisuzinho aqui para decorar, né, a terminação das paroxítonas. Eu achei fofo de colocar aqui na aula para vocês poderem memorizar, né? Psus rei han um lixão, né? Que, pensa no Psus como seria uma rã grande, seria o comandante do lixão, né? Então Psus rei han um lixão. Eu sei, é péssimo, tá? Mas a gente grava coisa péssima, né? Então, pelo menos servir para alguma coisa para vocês, não sei. Tá? Então, alguns exemplos. Por exemplo, bíceps, termina com PS, né? Bíceps, com o S, bônus. Com R pode ser... caramba. Com R. Caramba, não tô pensando agora no exemplo com R. Putz. Como eu sou péssimo para dar exemplo, meu pai do céu. Tô dizendo, eu sou horrível. Tá, enfim, vamos dar os outros exemplos que eu dei. Terminado em an, né? Imã. Terminado em... tá. Que a gente conhece lá das nossas aulas, né? Pia. Mater, né? Mater, né? Pensa nesse mater aqui, né? Mater. Ok. Deixa eu ver what else. What else? Tô falando em inglês já, meu Deus. Ed. Ok. Putz, cara. Eu tô péssimo, por exemplo. Deixa eu ver com X. Tórax. É que tem muito exemplo pra dar, né? Deixa eu ver. Mesmo tendo muito exemplo pra dar, não consigo dar. Deixa eu ver com com álbum. Com L. Fácil. Que é o que não é dar exemplo, né? Com certeza. Com ão caramba, cara. Órgão. É que eu não preparei uma colinha com exemplo nem nada. Tá tudo sendo tirado da minha cabeça. Com N. Hífen. Percebe que eu não tô nem fazendo em ordem, né? Eu deveria estar fazendo uma coisinha mais organizada aqui pra vocês, me desculpa.
Deixa eu ver, com R, açúcar, lembrei. Açúcar. Ok? Deixa eu ver, falta um terminando em E, né? Deixa eu ver em E. Caramba. Deixa eu ver, acho que túneis, né? Túneis. Ok? Tem jockey também, né? O E, na verdade, ele marca de tongo, na verdade, né? Jockey. Ok. Tá, além desse bisuzinho aqui que eu passei para vocês, você também pode interpretar também a regra das paroxítonas como sendo oposta às oxítonas, ou seja, não se acentuam as paroxítonas terminadas em A, E, O, em e ens, né? Com exceção dos ditongos abertos aqui, né? Você percebeu que as paroxítonas determinadas de ditongo elas são acentuadas, né? Mas, e também as paroxítonas terminadas em ditongo crescente também são acentuadas, né? Eu esqueci de pontuar isso. Como, por exemplo, a gente tem aqui série, né, o IE, né, o I ele é uma semivogal e o E é uma vogal, né, então como há uma crescente tonicidade, ele é considerado ditongo crescente, né. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui para dar de exemplo. Deixa eu ver, vácuo. Vácuo, aqui seria um outro exemplo. V, ele termina aqui de tom crescente, o U é semivogal e o O é vogal. E a gente, como é uma paroxítona, a gente acentua o VA, né? A vogal da sílaba VA, ok? E, como a gente já falou as regras dos monossílabos tônicos, os monossílabos átonos, eu esqueci de ponderar isso, mas os monossílabos átonos não são acentuados, tá? Em hipótese alguma. Átonos não são acentuados. Ok? Eu até esqueci eles, mas eles não são acentuados, tá? Ok? A gente vai falar agora de alguns... eu já cobri tudo isso aqui, né? Eu já falei dos monossílabos átonos, né? Acabei de falar, né? Dos tônicos, das proparoxítonas, das oxítonas e das paroxítonas. Agora eu vou falar de casos especiais. Ok? Nos hiatos, né? Acentuam-se as vogais I e O empregadas como segundo elemento isolado ou seguida de S. O que isso quer dizer, né? Se a gente tem, por exemplo, a palavra saída, por exemplo. Percebe que o I aqui ele é acentuado, porque a gente tem o I aqui ele é tônico, né? Ele é uma vogal, na verdade não é uma semivogal, né? E aqui é um hiato, porque é o encontro de duas vogais e eles são pronunciados separadamente, né? Sa e da, né? E o I, como ele é o segundo elemento aqui do hiato, né? Ele é composto por duas vogais, ele é a segunda vogal. A gente aplica essa regrinha aqui, né? A gente aceitua o I. Outro exemplo, saúde. Caramba, ele fica mudando essa droga toda hora. Mesma história. Só que aqui a gente tem um fonema e uma letra diferente, né? Saúde, né? Outro exemplo aqui. Deixa eu pensar. Deixa eu ver. Eu dei aquele exemplo lá do baú, né? Baú da felicidade, ok. Perceba. Também mesma história.
Deixa eu ver. Acho que tá bom, né? Deixa eu ver. Ah, e tem uma exceção, né? Caso eles sejam seguidos do dígrafo NH, como em rainha, né? Rainha. Percebe que aqui tem um hiato, né? Mas como ele está sendo seguido por esse dígrafo, aí você não aplica a regra por causa dessa exceçãozinha, ok? Tá? E além disso, tem a diferenciação das formas verbais, né? Do plural e do singular, né? Que é um acento diferencial que a gente fala. Vou até colocar aqui. Acento diferencial morfológico. Que a gente usa para diferenciar aspectos normativos, né? Como, por exemplo, ele tem e eles têm, né? Aqui a gente está diferenciando o número, né? É da terceira pessoa, mas aqui está no singular e aqui está no plural, ok? E mesma coisa o verbo vir, né? Ele vem e eles vêm, ok? Ele em verbos derivados tem verbos derivados do ter e do vir também isso se aplica, tá? Por exemplo, ele mantém. Percebe que aqui tem um acento agudo porque o quê? É uma oxítona terminada em EM, lembra? O tem aqui não tem porque ele é o quê? Ele é um monossílabo tônico que não se aplica aqui. Os monossílabos tônicos terminados em EM, eles não são acentuados, na verdade. Então, a gente não aplica essa regrinha. Mas aqui a gente aplica porque é uma oxítona. Ok? Então, ele mantém. Eles mantêm. Ok? Ele intervém. Do verbo vir, né? O verbo intervir vem do verbo vir. Eles intervêm. Ok? Tá. Agora a gente vai falar também de algumas mudanças. Eu senti que eu estou esquecendo alguma coisa, mas não lembro o que é. Eu vou lembrando. Tá? Algumas mudanças no novo acordo ortográfico de 2009, né? Então a gente teve, ele entrou, era para ter entrado em vigor, uma curiosidade, era para ter, ai caramba, tô gaguejando. É para ele ter entrado em vigor em 2014, mas na verdade foi postergado agora para 2016, né? É porque é muito difícil você conseguir implantar algo dessa magnitude, né? Ainda mais num país como o nosso, né? Do tamanho do nosso, uma educação, né? De qualidade, né? Como o nosso tem. Mas enfim, questões políticas de lado, enfim. Foi eliminado o acento nas paroxítonas cuja sílaba tônica possui ditongo aberto. Esse daí já é bem famosinho, né? Então, em palavras como ideia, né? Que foi uma coisa bem divulgada, né? É um exemplo também já bem difundido, né? Percebe que aqui a sílaba tônica, idei, né? É uma palavra paroxítona, ideia, idei. Ele tem esse ditongo aberto, o ei, né? Então, o que antes era grafado, perdeu o sinal. Então, só a ideia, né? Como assembleia. Caramba. Assembleia. Droga. O que mais? Heróico. O que mais? Joia. Joia. Joia não é mais acentuado.
É uma coisa que parece demora para se acostumar, né? Porque é umas palavras que você sempre colocou acento, né? Mas, enfim, não faz mais. É meio estranho, né? Tá. Próxima regrinha. Nas palavras paroxítonas foi abolido o acento de iu tônicos quando estes são precedidos, né, por ditongo decrescente. Então, o que é isso? A gente tem palavras como, por exemplo, feiura. É parecido com esse exemplo aqui que eu dei do hiato, né? Mas na verdade não é um hiato, porque vocês vão ver aqui. Feiura. Percebe que aqui tem uma semivogal, né? O I aqui é uma semivogal e aqui é uma vogal, né? Para ser um hiato aqui teria que ser uma vogal, né? Então não é, isso aqui não é o hiato. Mas perceba que ele é precedido de um ditongo decrescente, né? E como ele não encontra aqui uma vogal para fazer o hiato dele, ele perdeu o acento, entendeu? Então a gente tem aqui bocaiúva, né, que tinha acento, baiuca, baiuca. São palavras não muito utilizadas, né? Mas, independentemente, é bom falar para vocês. Tá. E foi derrubado o acento em vogais dobradas. O que é vogais dobradas, né? Vogais iguais, né? Por exemplo, voo. Voo era acentuado, né? Só que não é mais. Voo. O que mais? É creem, leem, deem. Tudo isso tem vogalzinha repetida. É isso aí. Eu tô sem criatividade, por exemplo. Tá? O trema foi abolido, né? Isso aqui era para estar em outro tópico. O trema foi abolido, né? Então, o que antes era, por exemplo, em certas palavras tinha linguiça. Esse sinal, linguiça. Esse sinal aqui não existe mais. Ok? Mas ele continua sendo... É porque o trema foi abolido que a gente pronuncia linguiça. É linguiça. É a pronúncia correta. Alguns acentos diferenciais foram derrubados e outros foram mantidos. Tá. Quais foram derrubados e quais foram mantidos? Para. Barra para. O verbo parar e a preposição para foi eliminado. Não tem mais esse acento diferencial. O que mais? Pelo. Pelo. Né? Preposição e o substantivo. Também não existe mais. O que mais? O jogo, né? Pela e pela. Também não existe mais. Tá. E quais foram mantidos, né? Pode. Que são um acento diferencial de timbre, é bem claro, na verdade, né? Aqui ele tá marca até a diferenciação de tempo, né? O pôde ele tá no pretérito perfeito, né? Ele pôde. E o pode, né? Aqui ele tá no pretérito, no presente do indicativo. Ok? Outra coisa mantida, por. O verbo por e a preposição por foi mantido. Isso eu não sei, assim, eu não sei por que que eles mantiveram isso aqui, na verdade, porque no para eles retiraram, né? E um argumento que poderia ser dado era que o fato de ser átono, que a diferenciação aqui é porque é monossílabo átono e tônico, né? Aqui é um verbo e aqui é uma preposição, mas aqui foi retirado, né? Eu não entendi muito bem isso aqui também, não. Mas enfim, é regra. Ok? O por
e o por aqui eles continuam. E o alfabeto passou a ter 26 letras, né? Foram incluídos o K, o W e o Y. Enfim. Ah, eu lembrei o que eu queria ter falado, né? É da palavra hífen, né? Ela tem uma curiosidade, porque o plural dela não é acentuado. Por que que isso ocorre? Porque hífens, né? Aqui a gente tem uma terminação em ENS, lembra? Então é bom você, às vezes, juntar as duas dicas que eu acabei de dar, né? O oposto além de ser o oposto da oxítona, você lembrar do psus reihano lixão, né? Ok? Tá, e eu preparei duas questõezinhas aqui pra gente resolver, né? Enfim, esse texto aqui é enorme, né? E para que você vai usar esse texto? Para nada. Porque eu dei esse exemplo justamente para isso, né? Porque esse exemplo aqui, ele remete muito àquelas questões antigas do Enem, né? Textos extensos que no fim, você lê o enunciado, você percebe que você não vai ler nada da informação que você leu no texto para resolver a questão, né? Então, sobre a acentuação das palavras agradável, automóvel e possível, assinale o que foi correto. Em razão de a letra L no final, perceba que são todas palavras paroxítonas, agradável, automóvel, possível, tá? Em razão de a letra L no final das palavras transferir a tonicidade para a última sílaba. Não, já exclui, tá errado. Não transfere para a última sílaba, elas continuam sendo paroxítonas. B. São acentuadas porque são proparoxítonas, não são paroxítonas. C. São acentuadas porque são oxítonas terminadas, não, são paroxítonas, elimina. D. São acentuadas porque terminam de tom fonético eu. Então, não é por causa disso. Apesar de ser um ditongo fonético, essa regra ela não existe. Na verdade, elas são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em L. Lembra lá do psus reihano lixão. Lembra desse bizu que é sucesso. Ok? Então, alternativa correta, letra E. E a gente vai dar uma lida num poeminha aqui também. Redundâncias. Ter medo da morte é coisa dos vivos. O morto está livre de tudo que é vida. Ter apego ao mundo é coisa dos vivos. Para o morto não há, não houve, raios, rios, risos. E ninguém vive a morte, quer morto, quer vivo. Mera noção que existe, só enquanto existe. Profundo, né? Dentre outros fatores, o ritmo do poema é garantido com o emprego recorrente de palavras monossílabas tônicas. Você vê muita monossílaba tônica aqui, além do verbo ser aqui? Não, mas um não aqui. Não, não tem predominância disso aqui, não. Não tem predominância de monossílabas tônicas aqui, não. Tá, B. Oxítonas e de sílabas. Tem predominância de palavras oxítonas aqui? A única oxítona que você enxerga aqui é ninguém. Ninguém. Então, se você só consegue encontrar uma palavra de que ele está falando aqui, que é emprego recorrente, então quer dizer que isso aqui não faz muito sentido, né? C. Paroxítonas e dissílabas, sendo flagrante em muitos pares a relação de oposição de sentido. Oposição de sentido você vê aqui, né? Porque ele está falando de vida e morte aqui, que são oposições de sentido, né? Ele usa aqui muito uma figura de linguagem que é a antítese, né? C. Então, paroxítonas e dissílabas. Tem muita palavra paroxítona aqui, né? Porque, como eu falei, essas são as palavras mais numerosas da língua portuguesa. E aqui ele rima muito de palavras de duas sílabas, né? Medo, morte, coisa, vivos, morto, tudo. Você percebe que é tudo de sílabo. D. Mas guarda. D. Oxítonas e trissílabas. Oxítonas você já elimina, porque, né? Começar que ninguém não é nem trissílaba, é de sílaba, né? E se ele está falando que o emprego aqui é recorrente, sendo que não tem nada do que aquilo que ele está falando, então você já elimina, né? E. Paroxítonas trissílabas. Emprego recorrente de paroxítonas trissílabas, sendo em muitos pares a relação de afirmação e inclusão. Paroxítonas trissílabas. Enquanto existo,
São só essas que você acha aqui. Então, você já elimina isso aqui. Então, é a letra C, paroxítonas e sílabas, sendo flagrante em muitos pares a relação de oposição de sentido por causa da antítese usada na linguagem poética. Ok? A gente vai trabalhar mais lá pra frente de figuras de linguagem, não se preocupem com isso não. Tá? E é isso, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem no meu e-mail ou no meu Facebook. Eu já deixei nos outros vídeos, se vocês quiserem dar uma olhada. E se cuidem nessa quarentena e um beijinho. Tchau, tchau.